Olá, o nosso convidado de hoje nasceu no Vale do Açu, 3 mandatos de prefeito da sua cidade, 3 mandatos de deputado estadual. É uma satisfação receber para mais uma conversa do Memorial o deputado Ronaldo da Fonseca Soares. A produção do programa também convidou o jornalista Vicente Neto, recentemente aposentado, mas não está inativo. Muito obrigado, Vicente, pela presença. Muito obrigado, deputado, pela presença. Como é que vai o Vale do Açu? O Vale do Açu, após a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, pela primeira vez está passando uma dificuldade até esquisita, né? Que é padecendo de falta d'água. Para nós que ficamos conhecidos pela abundância da água, realmente o Vale do Açu hoje passa por essas dificuldades e, naturalmente, que isso teve reflexo na sua vida produtiva, reflexo importante na sua vida produtiva. E eu entendo que tudo isso foi por falta de algo que os governos esqueceram, que é a atividade do planejamento na vida da nossa sociedade. E foi só por falta de planejamento que o Vale do Açu passa hoje por essa dificuldade. Mas, no mais, é aquela maravilha da terra dos poetas, de um povo cheio de vida, cheio de emoção. Esse aí, sim, continua com abundância. O deputado pendurou as chuteiras, foi difícil localizá-lo. Mora na zona rural hoje, aproveitando a aposentadoria. O político não se aposenta assim, tão fácil, né? Mas eu tinha um sonho de um dia pleitear ser deputado federal. E toda a minha trajetória política foi construindo esses espaços, né? Exercendo o mandato de prefeito e de deputado, cada um no seu momento. Por convite do governador José Agripino, exerci o cargo de secretário de Agricultura e fui construindo para um dia o Vale do Açu a voltar a ter o deputado federal, porque já teve. Quando eu vi que não tinha condições políticas e partidárias de realizar esse sonho, eu me incorporei à campanha do deputado federal Nélio Dias. E posso dizer, eu tenho na memória dele uma gratidão profundamente, porque ele foi tão do Vale do Açu, ele se envolveu tanto com o Vale do Açu, que eu me senti realizando meus sonhos na realização do mandato dele. Então eu cheguei à conclusão de que eu fazia política por gostar da política, eu fazia política por um compromisso com a minha região e com o meu estado. Eu não fazia política só para ser político, eu tinha um objetivo de as coisas prosperarem, de avançar também e, sobretudo, numa região que eu continuo a dizer, depois de muito tempo, o Rio Grande do Norte aproveita muito mal o potencial que o Vale do Açu pode contribuir para o seu desenvolvimento. Quando eu vi que esse projeto não tinha como ser realizado, eu tomei a decisão de voltar a disputar a Prefeitura de Açu e consegui me eleger e me reeleger, e aí tomei a decisão de efetivamente sair da política. Ou seja, da sua vida partidária, eu acho assim, da sua vida que a gente chama, né, que tem um momento político e um momento eleitoral, né? Do momento eleitoral, realmente eu tomei essa decisão de abrir espaços. Eu convoquei o Açu para que uma nova geração, a geração que é filha de minha geração, pudesse ocupar espaço, pudesse criar um ambiente novo para a cidade. E quando foi em 2008, eu apoiei 2 candidatos que não tinham ligação política nenhuma comigo e até pouca ligação política com a minha história. Que eram? Isso.
Eram quem eles? Que era o Ivan Júnior, que é o prefeito hoje, e Alberto Luiz, que foi o seu vice-prefeito. E realmente me retirei, fui morar numa comunidade, fora de Açu, a 16 quilômetros de Açu, que é Pataxó, no município de Panguaçu, mas que a vida de Pataxó tem uma ligação diária com a vida de Açu. Eu sei, eu saí de Açu sem deixar de viver a emoção que eu gosto muito de viver, que é a emoção de ser açuense. Você foi secretário de Agricultura no segundo governo de Zé Agripino, não é? No segundo governo de Agripino. Você foi eleito deputado, prefeito em 82? Eu fui prefeito de 83, eleito em 82, de 83 a 88. Me elegi deputado estadual em 90. Quando foi em 91, em março, o governador Agripino me convidou e eu fui. Aliás, não foi nem me convidou, às vezes eu brinco com ele me obrigou partidariamente. Então, os 2 anos do seu primeiro mandato de deputado, Os 3 primeiros você anos... pediu licença já no primeiro? Isso, 45 dias depois. E que, por incrível que pareça, isso me criou uns embaraços políticos com o Vale do Açu, que até hoje cobram de mim. Mas realmente o governador foi muito Agripino, como sempre, foi muito correto com a gente, comigo, e eu tive a oportunidade de realizar, quase concluir o projeto Baixo Açu, que é uma obra extraordinária de investimentos que foi feito lá no Vale. Nós encontramos essa obra com 11%, entendeu? E deixamos com 96% de sua infraestrutura, inclusive já plantado na sua primeira etapa. Ronaldo, você falou aí da falta d'água no Vale do Açu, e a economia do Vale sempre girou em torno da água e do petróleo, né? Ou seja, nós estamos no 6º ano de seca e o petróleo está aí uma crise internacional, o menor preço já dos últimos 20 anos. Qual seria a saída do Vale fora esse binômio petróleo-água? Eu achei assim que a questão agrícola, agropecuária no Vale do Açu, ainda é muito mal utilizado, muito mal despertado. Por exemplo, o projeto Baixo Açu não foi completado, que era um projeto para 6 mil hectares, hoje só tem 3 mil. Tem o projeto Mendubim, que descendo o rio está mais direito, que é no município de Açu, muito planejado, o DENOC sempre discute, mas nunca foi implantado. A própria várzea do Açu, que são 22 mil hectares, precisava haver muito tecnologia, porque o Vale do Açu tem uma condição interessante. Ele quimicamente muito bom e fisicamente muito complexo, porque se falta água vira tijolo, praticamente, e se tem muito água vira lama. Então precisava uma agricultura muito bem planejada para ter um resultado assim de grande produção. Essa produção pequena e média, realmente o açuense já realiza. Mas quando começou a se falar em ZPE para o Rio Grande do Norte, e que o objetivo da ZPE era exatamente interiorizar o desenvolvimento para as comunidades que tivessem mais dificuldades em realizá-lo, eu sempre entendi que a ZPE do Rio Grande do Norte devia ser no nosso sertão. E eu encontrei um cidadão chamado Mr. Brian, que ele encantou-se pelo Vale do Açu e pelo sertão do Rio Grande do Norte. E nós conseguimos um feito interessante com o apoio dele, e sem o apoio do governo do estado, quero registrar isso, e depois a bancada federal, a bancada federal apoiou o projeto, e nós conseguimos aprovar a ZPE do sertão, que era a grande saída para o semiárido, porque nós a projetamos com conhecimento técnico, porque o Mr. Brian era um técnico de uma qualidade excepcional, de conhecimento, de dedicação, porque a ZPE do sertão ela se tornou a ZPE do semiárido nordestino, porque era a única que estava inserida, que estava no contexto do semiárido. Mas, infelizmente, depois que eu saí da prefeitura, como ela era uma concessão à prefeitura de Açu, não houve interesse, e o que é certo é que a mesma equipe que montou a ZPE de São Gonçalo, no Ceará, que está funcionando, era a mesma equipe que montou a ZPE do Sertão, em Açu, e infelizmente hoje eu não tive mais notícias
do que aconteceu com ela. Portanto, eu entendi que era grande oportunidade, haja vistas que o Vale do Açu tem essa complexidade. O Vale do Açu em si não é à toa, né, Luiz? Que o Vale do Açu é feito de carnaubal, né? Quer dizer, a complexidade e é o seu sistema radicular, que é em forma de cabeleira, que sustentou o vale. Aonde você tira a carnaúba, o rio leva água, porque quando o rio enche, a argila, né, ela é fácil de se desagregar. Então, eu acho que o Vale do Açu teve essa oportunidade que infelizmente perdeu, e eu não sei as razões, que até hoje eu não vi uma explicação para isso, que era trazer desde o sul do Ceará e o norte da Paraíba, trazer todo esse potencial. Olha, o Braz fez um estudo, tinha mais de 102 produtos que podiam ser beneficiados nas EPE do Sertão. E o mais importante também é que, como eu conhecia relativamente bem a região, e ele com conhecimento técnico, ele distribuiu os investimentos de forma espacial, que não dava aquela concentração em uma cidade, e distribuía a prosperidade por todo o sertão do Rio Grande do Norte e por todo o sertão nordestino dentro dessa área que correspondia ao Rio Grande do Norte, o norte da Paraíba e o sul do Ceará. Mas, infelizmente, não foi para frente. Então, eu entendo que hoje, o Vale do Açu, perdendo as EPE, não creio que vá conseguir um projeto da dimensão e da importância que ela representa, e não sei por que o governo federal não tem dado uma maior ênfase ao projeto das EPR pelo Brasil afora. Tem quem cobre isso? O deputado George Soares cobrou, o deputado João Maia, na época, que era desse mandato, cobrou, o deputado Henrique Eduardo Alves teve uma participação importante, mas como ela era municipal, ela pertencia à Prefeitura de Açu, infelizmente... E envolvia mais de um ministério, certamente? Envolvia. As EPE têm uma vantagem, né, de envolver tudo, mas quem estava à frente, na minha época, era o Ministério do Desenvolvimento. Deputado, e o DIBA? O DIBA está o Distrito de Irrigação do Baixo Açu. Né? Eu lembro, até um tempo desse, 2006, 2007, 2008, as pessoas ainda atrás do título agrário, né, para começar a caminhar. Como é que está? O problema é que o Baixo Açu começou numa época em que a ideia de projeto de irrigação, ele tinha mais uma função social do que uma função econômica. Se você imaginar que inicialmente o projeto Baixo Açu era para ser dividido em áreas de 4 hectares, você imagina a complexidade de administrar um projeto que envolvia 6 mil hectares de terra irrigada. Quando eu assumi a secretaria, que estava com responsabilidade, nós começamos um processo de negociação com o Denox, na época, e o Denox aceitou que a gente avançasse para 8 glebas de 8 hectares, de 16 e de 32 hectares. E realmente deu uma afeição social, efetivamente, mas uma afeição mais econômica, quer dizer, tornou mais viável as pessoas criarem suas microempresas e começar a desenvolver. Mas como ele tinha esse caráter social, de amparo, com essa ideia do governo, que o governo pode se tornar um bom pai das pessoas, e criou uma série de obstáculos administrativos ao ponto de ter um conflito de posse entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Denox. Tem áreas que pertencem ao Estado, que o Estado desapropriou, e tem áreas que foi o Denox que desapropriou. Eu vi há pouco tempo uma notícia que o governo do Estado, inclusive com a participação da Assembleia, e que realmente hoje já está bastante avançado e muitas soluções foram encontradas. Hoje, as informações que eu tenho, que a maior dificuldade do projeto é exatamente o racionamento da água em função da dificuldade da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Mas foi essa questão
burocrática, né, do governo brasileiro, que é algo que realmente impede, inclusive, que coloca os seus administradores em risco, né, porque é tanta burocracia que um pequeno erro pode levar você, né, a ter um série de sabores. Ronaldo, voltando ali ao assunto lá da ZPE, você falou que tinha mais de 100 produtos, né? Mais de 100 produtos que ele levantou, estudou, mais de 100 produtos. E qual era a importância da preservação da carnaúba, a exploração da cera? Estava inserido nesse projeto? Só da cera ele fez um estudo profundo. Ele chamava a cera de carnaúba e caju, ele dizia que é igual a bombril, tem mais de 1000 utilidades, né? Então era cera de carnaúba, o ferro era de Jucurutu, e ele falava muito que o ferro era muito mais amplo no Rio Grande, aqui no Rio Grande do Norte do que estava, não era só o contexto de Jucurutu. Também ele achava que havia muito desperdício na xelita do Siridó, que digamos assim, o restolho que a gente chama em agricultura, que tem de xelita hoje acumulado, ele disse que tem não sei quantos subprodutos que podiam ser reutilizados num produto industrial. E também, esses 4 produtos, eu me lembro bem que eu conversei bastante com ele. Então, ele achava efetivamente, por exemplo, a exploração turística de Porto do Mangue, de Areia Branca, da Costa Branca, ele também era encantado. Ele disse, um complexo turístico aqui na Costa Branca, ele sempre dizia, os ricaços do mundo ficariam enlouquecidos de estarem aqui. E a gente dando hoje, nesse particular, o sal. Isso, né? O sal. Você explorando o sal, que seria o quê? Um produto mais barato? Mais barato, né? Mais barato. O camarão entrava também nisso? Tudo. Ele achava que tudo que tinha aqui, ele sempre dizia, ó, tudo que tem aqui tem quem compra. Pelo mundo afora. Deus, quando foi fazer o mundo, colocou tudo lá. Ó, te vira agora aí. Eu vi uma vez o deputado João Faustino, de saudosa memória, ele dizer que quando ele foi governador, ele tinha tido contato com uma equipe de um instituto internacional. Ele disse que teve lá no Vale do Açu, ele disse que poucas vezes via alguém dizer que num pedaço de terra tinha tanta coisa importante junto. Entendeu? É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para essa conversa com o deputado Ronaldo Soares. Um instante só. Ô menina, anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Sente inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. Vamos retomar nossa conversa aqui com o deputado Ronaldo Soares, para não perder o mote econômico. O turismo religioso poderia ser mais cuidado lá em Açu, a partir da irmã Lindalva Justo de Oliveira. Como é que aquele é um santuário,
Eu lembro que o próprio parlamento estadual cobrava muito uma estrada lá para a comunidade onde ela nasceu, né? Como é que está esse movimento em torno do santuário? Eu entendo que Açu tem dois aspectos em relação ao turismo religioso, que mais uma vez está precisando o Rio Grande do Norte se voltar mais para o Vale do Açu. Porque uma comunidade, quando ela luta, e todos lá lutam, todas as pessoas que moram lá, cada um à sua época fez as suas lutas, mas o estado do Rio Grande do Norte também precisa se incorporar a isso. Das grandes festas juninas do Nordeste brasileiro, Caruaru, Campina Grande, agora Mossoró, a única que o padroeiro é São João é Açu. Açu deve ser a quarta ou quinta paróquia no Brasil em homenagem a São João Batista. Portanto, é um componente de religiosidade muito forte, e que é preciso dar continuidade, é um esforço que a própria comunidade já fez, tanto a comunidade católica, como também a prefeitura vem fazendo há alguns anos, há bastante tempo, mas precisava que o Rio Grande do Norte incorporasse isso. Precisa que o Rio Grande do Norte incorpore como um momento de trazer o Nordeste. Eu sempre, quando eu fui prefeito no último ano, quando me despedia, disse, olha, a Prefeitura de Açu, até aquele momento, conseguiu estadualizar, sensibilizar o Estado, porque na festa de São João em Açu, o Rio Grande do Norte todo está presente. Agora é preciso daqui para frente regionalizar, para que a festa de São João, por ser a única e que o padroeiro é São João Batista, portanto a gente podia, não é, juntar a religiosidade, a questão cultural, para também trazer o desenvolvimento econômico das comunidades, que a gente sabe que é diferente do que alguns pensam, o poder público patrocinar festas é importante e gera muita riqueza naquele período para aquela comunidade. E a outra é que Irmã Lindalva, a nossa beata Irmã Lindalva, ela vai ser santa com certeza e tem uma história de dedicação, ela tem uma história de doação ao seu projeto de fé, que é impressionante, uma pessoa que realmente doou sua vida em razão de sua fé. Só para lembrar o telespectador, a Irmã Lindalva nasceu na zona rural de Açu, estudou em Natal, daqui foi para Recife, entrou na Salvador. Qual era o movimento religioso que ela entrou? Ela era da Irmãs de Caridade, não é isso? Era irmã de caridade. Irmã de Caridade. Então, a igreja... E foi assassinada isso, em Salvador. Em Salvador. Então, Padre Canindé, à época pároco de Açu, ele fez um grande trabalho. A prefeitura, quando era prefeito, desapropriou a área que é Malhada da Areia, na Lagoa do Piató, por sinal, uma vista impressionante, maravilhosa, e realmente tem um projeto no governo do estado para asfaltar da BR-304 até a localidade, para que ali, e agora, a Igreja Católica já está com o projeto do santuário, e tem até um apoio do Ministério do Turismo, tem uma verba que está para ser liberada, para que o Açu realmente crie uma estrutura, né, de apoio às pessoas que queiram visitar. E em razão disso, eu já fui até a Salvador a cavalo. A gente estava comentando aqui há pouco tempo. Você gosta de cavalgada, Eu né? adoro, eu adoro. Eu sempre digo o seguinte, eu quando era pequeno, eu gosto sempre da natureza, eu gostei muito da natureza, e gostava de viajar e sobretudo a cavalo. Eu dizia para minha mãe, eu não sei, eu tenho um parente que tem que ser cigano, eu sou meio cigano. E é tanto que tem um amigo meu,
certo? Agenor, que é cigano mesmo. E ele é quem viaja comigo, foi quem me ensinou muito. Eu tenho por ele uma amizade muito forte, porque é uma memória impressionante. Ele, por onde ele trilhou na juventude, ele ainda se lembra ainda, inclusive as fazendas, quem eram os donos, e ele me ajudou muito nessas minhas caminhadas. E a gente fez uma viagem, um grupo de amigos, todos, nós somos os Cavaleiros de Irmã Lindalva, e fomos até a Salvador prestar homenagem à nossa conterrânea, a nossa querida conterrânea Irmã Lindalva. Isso quantos dias? Nós gastamos 19 dias, 15 dias e meio cavalgando efetivamente e outros descansando, né? Descansando os animais para não... trocando ferraduras, faz aquele movimento todo das cavalgadas. E nessas cavalgadas, como foi que você chegou na política? Vem lá do seu bisavô, que foi intendente no final do século XIX. Apesar de quem na política tudo é oligarquia, não é? Mas se você prestar bem atenção, eu apenas faço parte de uma família que gosta de política. E realmente, o Açu, minha família está em Açu desde 1600 e alguma coisa. Foi uma das primeiras famílias que chegaram em Açu e que foram se misturando e tanto numa comunidade em que todas as gerações teve alguém na política. Mas, na verdade, eu não sei nem porque eu comecei a me apaixonar pela política, porque meu pai, mesmo tendo sido vereador em Açu, em Panguaçu, e ele gostava muito, mas ele nunca me incentivou, ele nunca foi assim, me estimulou a ser. A política nasceu em mim uma coisa muito natural. Eu não posso assim dizer que... No meio estudantil? No meio estudantil, certo? Eu vim para Natal e fui estudar no 7 de setembro. E lá eu conheci, isso foi em 1970, né, naquela efervescência toda do movimento de esquerda. Tinha uma célula por lá. Tem uma célulazinha por lá, e por lá eu fui tomando gosto pela política. Eu acho que foi uma incompreensão que até hoje eu guardo comigo. Essa incompreensão, assim como eu reclamo dessa falta de compreensão do Rio Grande do Norte com o Vale do Açu, eu também tenho dificuldade, desde muito moço, de compreender essa incompreensão que o Brasil tem com o Nordeste brasileiro. É uma incompreensão, certo? De uma região que tem tudo para prosperar, uma região que tem todas as condições de se tornar forte. Mas eu acho que há uma incompreensão. E eu há muito... E quando fui deputado, foi uma das coisas que eu mais bati, fiz muitas reuniões, encontro de Sudene, por onde eu passei, que era o único lugar no mundo, até onde eu tive informação, que um cidadão, ao perder o emprego, por um fato natural, se tornava caçaco. Em toda parte do mundo, se um cidadão perde o emprego, ele é um desempregado e vai ser amparado pelos instrumentos sociais para os desempregados. No Nordeste, não. Você perdia o emprego, aí você se tornava um caçaco. Eu sempre achei aquilo de uma perversidade social sem limite. Portanto, a política, para mim, ela tinha essa substância de que ela tem que ser uma atividade que transforme, ela tem que ser uma atividade que melhore, que prospere, que siga em frente. E essas incompreensões, desde muito cedo, nasceu em mim. E a política foi uma oportunidade que eu tive de, como é que se diz, dar voz a esse pensamento. E esse foi uma coisa que, enquanto eu fui um político militante, eu fui assim, e hoje como cidadão, é tanto que três fatores na vida, eu prestei atenção. E um foi essa questão do Nordeste, porque quando eu, já profissional, e que eu fui trabalhar na Emater, eu comecei exatamente na seca de 79, 78, 79, 80, 81. Governo Lavoisier todo. Isso.
E quando eu lia qualquer notícia, ou na Veja, ou na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, sobre o Nordeste, se falava numa indústria da seca. E eu cheguei à conclusão que realmente era uma indústria do Sul e do Sudeste nos usar para diminuir, para subtrair os investimentos no Nordeste que nos pudesse libertar. E a indústria era eles que faziam. Porque essa seca que recentemente São Paulo viveu, eu acompanhei como se fosse um cidadão paulistano. E eu vi, por exemplo, na cidade de Itu, o padre fazendo a procissão das águas, da mesma forma que Frei Damião, vários religiosos faziam no Nordeste, cada um de nós com uma garrafinha d'água. Monsenhor Expedito? Monsenhor Expedito fez muitas vezes, por sinal, ele tinha muitas ligações com o Açu e eu gostava muito dele, sempre me encontrava com ele. Muitos fizeram. Aí eu digo, tá aí. E eu não vi uma linha na imprensa nacional dizendo que aquilo era a indústria da seca. Inclusive, um cidadão numa propriedade rural pedindo um carro-pipa, que era o maior símbolo, né, dessa indústria da seca, era o carro-pipa. Tanto esse sentimento eu sempre tive desde muito jovem e acho que foi por aí que eu inventei de ser político. Ronaldo, você militou você veio aqui para Natal Disco, militou no movimento estudantil e foi prefeito, candidato em 82, se eu não me engano, pelo PDS, né? Isso. Como foi essa transição de você sair aí desse movimento contra a ditadura e ser candidato pelo PDS? Aí, essa questão familiar pesou nessa decisão. A turma da Arena já estava agindo. Porque aí... Arena depois inquestionavelmente, as minhas ligações familiares, sobretudo com Edgar Montenegro, que aqui quero prestar a ele uma grande homenagem, uma figura extraordinária que eu guardo no meu coração, e que nessa época eu já era genro dele. E quando eu voltei para a Sul, você vê, eu tinha esse pensamento mais à esquerda, digamos assim, eu fui militar no cooperativismo. Na Emater, eu fui militar no cooperativismo. E nesse movimento cooperativista de Açu, aí começaram, Ronaldo para prefeito, aquela coisa toda, e a realidade política, né, recomendava que fosse candidato pelo PDS. Só tinha o PDS e o PMDB. O PT estava nascendo, né, cheio de interrogações e de dúvidas, né, que foi outra coisa que eu acompanhei bem, né, e lamentavelmente terminou como está terminando. E então aí fui ser prefeito. Mas eu fui um prefeito assim, nessa questão social, mais um pouquinho à frente. Eu criei um conselho comunal, eu e Lourdinha Guerra, de saudosa memória. Você não tinha nem 40 anos quando foi prefeito? Não, 36? Eu tinha 28 anos quando me elegi prefeito. Eu sou da história de Açu, prefeito, o ex-prefeito que se assumiu com menor idade sou eu. E levou Lourdinha Guerra para lá? Foi. Lourdinha Guerra estava no Mobral? Estava no Mobral. Antes, né? Aí foi fez um trabalho admirável. E aí ela foi para o governo e fizemos um trabalho grande em Açu. Inclusive, o estádio de futebol de Gazão é uma semente que foi plantada por esse movimento. Nós começamos ele com esse movimento e prosperou, e graças a Deus. O voto vinculado também deve ter sido um fator, né? Você tinha a eleição geral de 82 foi a eleição foi do voto geral, vereador a governador, presidente da República. Não tinha. Se quisesse ser prefeito, aquele era o caminho. Inevitável, conversando com você, deputado, não voltar aos temas econômicos. Você citou aí a Serval. Como é que ela vai, hein? A Serval... É uma fotografia na parede, como dizia a Serval... Eu fui muito ligado ao cooperativismo na parte de eletricidade e agropecuário, porque quando eu fui para a Sul, fui para a cooperativa agropecuária. Quando eu saí da prefeitura, eu voltei para o sistema e fui exatamente ser gerente comercial da Serval. A Serval conseguiu fazer um trabalho extraordinário. A Sul é um dos poucos, o Rio Grande do Norte deve ter uns 20 a 25 municípios 100% energizados. A Sul é um. O problema é que o cooperativismo prosperou muito quando a COSERN era estatal.
havia um espaço muito importante para o cooperativismo se desenvolver e não tinha, digamos assim, uma concorrência com a COSERN. Com a privatização da COSERN, aí passou uma disputa terrível ao ponto de as cooperativas serem obrigadas, as cooperativas de energia foram obrigadas a encerrar suas atividades. A Diaçu, e é tanto que elas todas se transformaram em cooperativa de desenvolvimento rural também, para poder ver se sobrevivia. Então hoje há uma demanda das cooperativas com a COSERN, esperando esse desfecho que está na justiça, para ver qual o destino que se vai dar a todo esse, digamos, a esse espólio, né, que foi feito, e foi feito um esforço muito grande, e sobretudo com o presidente Roberto Coelho, ele fez um trabalho extraordinário. As cooperativas chegaram a ter a 23% dos consumidores da zona rural do Rio Grande do Norte. Um trabalho extraordinário. Então aí houve uma competição muito, a COSERN privada não tinha mais espaço para uma atividade cooperativista. E a Ceval optou por montar uma indústria de laticínio. Funcionou um certo tempo. A partir do governo de Garibaldi? Isso. Funcionou um certo tempo, mas com essas dificuldades também que hoje tem, ela está parada, mas com uma estrutura montada importante lá em Sul. E a Anvale, acho que foi implantado no seu mandato, né? Foi, nós criamos a Anvale, que também foi um movimento que depois não deram sequência. Hoje transformaram a Anvale num consórcio regional, tem um consórcio lá no Vale do Açu. O consórcio inclui saúde? Inclui tudo. O consórcio é no sentido de discutir todas as questões da região. Quer dizer, ela foi transformada nesse consórcio, portanto a ideia ainda existe, a ideia ainda persiste, mas com pouca força política. Não tem a força política que a Anvale conseguiu. Nós conseguimos, Luiz Vicente, naquela época, com o governador José Agripino, dele retornar 2% do royalty que o Estado recebia só em investimentos no Vale do Açu. Que aí foi quando a gente conseguiu asfaltar Açu Paraú, Açu Carnaubais, Projeto Jacaré, abastecimento da água do Açu, que a gente passou a trazer do Mendubim. Hoje, no governo Garibaldi, nós começamos a trazer da barragem. E muita coisa foi feita na região, exatamente por esse compromisso que politicamente a Anvale conseguiu. Royalty do petróleo. Porque grande parte é produzida no Vale do Açu. Você mantém filiação partidária? Mantenho. Você já presidiu o PP no Estado? Presidi o PP no Estado. E hoje é PR? Hoje sou filiado ao PR. Eu sempre digo o seguinte, hoje eu sou um pai que acompanha a política para evitar que seus filhos cometam grandes erros. Essa é minha função. Entendeu? Aliás, José Soares de Macedo, seu bisavô, Francisco Soares de Macedo, Chiquito, seu pai, José Maria de Macedo Medeiros, seu sucessor na prefeitura. São primos? Somos primos. Grande figura, Zé Maria. Nós vamos fazer o intervalo e retornamos para o terceiro e último bloco, ouvindo hoje o deputado Ronaldo Soares. Um instante só. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Você nem imagina,
Mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível. Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte, uma campanha Assembleia Legislativa. Estamos retomando agora no terceiro e último bloco dessa conversa com o deputado Ronaldo Soares. Vale a pena voltar à vida política, ser prefeito numa época assim, que todo mundo roda o Pires? Eu acho assim. Você não tem essa coragem toda. Não, a política, eu sempre olho para frente. E a minha vida toda foi assim. Por incrível que pareça, eu não sei por que razão, isso apareceu na minha mente, eu sempre achava que não passava de 45 anos, porque isso nasceu em mim e eu não entendi. E muitas das coisas na minha vida aconteceram muito rápido, porque eu tinha pressa em viver achando isso. Tanto que hoje, todo dia, graças a Deus, foi mais um dia. Mas não tem a política, sair na hora certa, sair pelas razões que já disse. Eu tinha um projeto que vi que não podia fazer, e o deputado Nélio Dias, eu tenho essa gratidão a ele, porque ele foi tão chegado ao Açu, ele foi tão atencioso comigo, tão meu amigo, que ele realizou esse sonho. Portanto, na política eu cumpri o meu dever. Hoje... Vou refazer a pergunta. Esqueça Ronaldo Soares da política. Vale a pena ser prefeito hoje? Eu acho que vale, desde que você seja prefeito. Desde que você volte... O que está precisando... Um dia eu ouvi uma declaração do Papa Francisco, por quem tem uma grande admiração, ele dizendo que está precisando voltar a se fazer política. O que estão fazendo hoje não é política. É só você olhar o noticiário. Com as exceções que todo momento a gente vive, mas o grosso, digamos assim, da condução das questões que são comuns, né? E esse ato subjetivo que a gente chama governo, que é apenas uma organização de leis, né? De tratados, de atos administrativos, não está se realizando sob a égide da política. É sob a égide disso, daquilo, todo dia a gente... Então, eu acho que desde que você volte a fazer política, que você seja um prefeito sintonizado com as suas bases políticas, a população compreende e ajuda. Esse período, que eu acho assim, que foi... Eu tenho muita admiração pelo presidente Lula. Não vou tirar por tudo que está acontecendo. Acho que uma pessoa nordestina, e eu que tinha dentro de mim esse inconformismo de não compreender a incompreensão que o Brasil tem com o nordestino, ver o nordestino fazer uma luta que fez e chegar onde chegou, eu guardo por ele uma grande admiração. Mas acho que faltou, e repito o que eu já disse aqui em certo momento, foi que se esqueceram que a política, ela tem essa força transformadora, mas ela só se realiza se houver uma instituição, se houver um mecanismo tecnicamente conduzido para que você possa realizar esses objetivos e essas transformações que a política pode fazer. Eu sempre, nessa militância que eu tive em um certo momento de minha vida, e foi o início do despertar de minha consciência política pelo socialismo, eu cheguei à seguinte conclusão: o socialismo não é uma questão de Estado, socialismo é uma questão do indivíduo. Perfeito. Enquanto eu olhar no outro, enquanto o meu olhar em relação ao outro for vendo um competidor, alguém com quem eu tenho, alguém a quem eu tenha que ganhar dele, eu não posso ser um socialista. Então, eu não creio que seja
Então nós esquecemos, no Brasil, eu acho que hoje, se eu tivesse na militância política, eu levantaria até um movimento. Vamos ensinar no Brasil democracia, porque eu vejo atitudes que não são democráticas. As posturas. Às vezes eu vejo algumas entrevistas e você, nas próprias entrevistas, você não vê as posições onde caiba o raciocínio do outro. Então acho que está faltando isso. Pensamento único é terrível. Isso. Então, quer dizer, eu acho assim que se hoje eu tivesse na militância política, eu chamava isso, quer dizer, está precisando se ser mais democrático, mais tolerante, né? O governo está precisando ser político. Então, hoje, às vezes eu converso com meu filho, com o Geórgio, e digo, meu filho, eu não sei até onde um governo hoje, uma prefeitura, o governo do estado, o governo federal, vai ter demandas para atender a esse movimento midiático que o governo se tornou. O governo hoje faz tudo em relação à mídia. O governo assinou um decreto para resolver isso. Aí quando você chega lá em Ançu, não estão resolvendo nada. Quer dizer, esse mecanismo administrativo, em onde o planejamento é tudo, certo? Eu vejo assim que se você for prefeito de uma cidade e você incorporar esse pensamento, vale a pena, vale a pena. O povo brasileiro é um povo que ajuda, participa, nós não temos, apesar dessa briga política que essa eleição de presidente transformou, que a gente sabe que houve muito bate-boca, muito desentendimento, mas você não vê que isso tenha ranço, isso não é algo que gire ranço nas pessoas, é aquela questão mesmo do momento e do calor político. Então, Ronaldo, eu acho que vale a pena por esse aspecto. Até que ponto esse processo de impeachment da presidente Dilma tem impacto na ponta final, lá no município? Eu acho assim, esse projeto midiático em que a política e o governo se tornou, é que gerou grande parte disso, né? Grande parte disso. Eu votei em Lula e votei em Dilma. Mas quando eu vi, não foi nem por causa de Petrolão, Lava Jato, que nessa época, mas quando eu vi que o governo brasileiro era mais, eu nunca vi falar, todo dia era uma reunião, vamos resolver isso. Todo dia uma reunião na televisão, resolvendo isso. Fazer como um amigo que eu tenho no Wilson, ele diz, Ronaldo, a gente não quer ver falar nada para quem produz. Como é que um país vai dar de comer, de estudo e saúde ao seu povo, se não for feita uma coisa junto com a outra? Não pode ser a tese de Delfim Neto, né, de fazer o bolo para depois comer, mas tem que fazer o bolo comendo e fazendo o bolo. E o noticiário, deputado, e o noticiário econômico é todo em torno do mercado financeiro. Financeiro. Desde que abri os olhos no Brasil, que todo mundo denuncia isso, não tem uma medida. Eu vou tomar banho, ligo o radinho, eu tenho um rádio em todo canto lá no apartamento. Ligo o rádio, está lá Miriam Leitão. Liga a TV, está lá Miriam Leitão. O assunto é mercado financeiro. Não é possível. Como é que o país vive com esse absurdo de juros? Não tem mais brutalidade, né, do que essa. Entra governo e sai governo, você não vê uma atitude. Por isso, porque eu acho assim, o governo hoje está mais preocupado com a tela da televisão do que realmente com os problemas reais que está acontecendo com a população. Você veja essa questão de segurança. Eu moro numa comunidade pequena, há poucos dias estava lá 4 crianças brincando, chegou um cidadão numa moto, mascarado, e roubou um celular de uma criança, ameaçando elas. Eu digo, como é que a polícia vai resolver isso? Eu olho para um canto e para outro, não adianta o governo estar prometendo isso, prometendo aquilo, se não há esse respeito, né, que... Você é favorável à menoridade penal? Eu não sou favorável à minoridade penal. Agora, eu acho também que não pode ficar como está. Como está. Porque hoje eu vi... Tem que remeter lá para a educação. Isso, tem que remeter para a educação,
tem que chamar esses jovens a uma responsabilidade que ele possa assumir, para ele saber que aquilo não pode e que se ele fizer, ele vai ter uma responsabilidade sobre aquilo, porque hoje é o seguinte, os maiores que estão na delinquência, hoje são os grandes professores dos jovens. Eu vi agora há poucos dias o secretário de Segurança do Rio de Janeiro falar que só este ano, foi recentemente, 11 mil jovens. É uma geração. O que é que vai se fazer com essa geração? Então, acho que não pode ser também pegar uma criança e botar nesse mundo que está aí, não é? De prender no Brasil, que a gente sabe como estão as prisões. Então, mas eu sou a favor de que haja realmente uma coisa responsável, acabar com eu não sei assim não, a gente vive um momento tão midiático, sinceramente, e vocês que estão na imprensa, vocês devem sentir muito mais forte do que eu, de que as pessoas estão até com medo de dar opinião, de usar até da sensatez, né? Mas eu não sou a favor de que vá se punir um jovem como se pune um adulto, mas que também tem que ter uma punição compatível, né, com o seu processo de desenvolvimento intelectual, de aprendizado, porque é a mesma coisa. Quando for daqui, como é que vai ser esse adulto? E a federação precisa repartir mais o bolo. Não tenha dúvida. Vicente Neto que eu considero ele um municipalista, porque tudo que eu quero saber sobre o FPM é com ele. Ele sabe. Né? Ele acompanha isso. Voltando para Janduís, que é a terra dele, Moscozinho, como eu chamo, Iaçu. Só a educação, e naquela que acrescentar um pouco de segurança para os prefeitos. Mas a Açu sobrevive, além do FPM, vem receitas de onde? Olha, cobra IPTU, a prefeitura? Janduís cobra, Vicente? Janduís eu acho que não. Cobra. Eu posso lhe dizer o seguinte, quando eu fui prefeito, eu tinha algumas metas e nunca abri mão dela. Eu entreguei à prefeitura, quando saí, tinha 7 milhões e 300 mil de convênios empenhados em Brasília. 7 milhões. Deixei nos cofres da prefeitura disponíveis 2 milhões e 752. Deixei o saneamento básico da cidade aprovado e iniciado. Começou em abril de 2008. E ainda, numa deferência do ministro Márcio Fortes, após a morte do deputado Nélio Dias, eu estive com ele, que eu fazia parte do partido dele, no Ministério da Cidade, ele disse, e pedi a ele uma obra para prestar uma homenagem a Nélio, por tudo que ele fez por Açu, porque o saneamento básico foi uma luta dele. Ele disse, eu vou destinar um conjunto, Minha Casa, Minha Vida, e que depois foi transformado, tiraram o nome de Nélio e colocaram de Irmã Lindalva, uma justa homenagem à nossa beata. Então, entreguei à prefeitura assim, porque eu tinha algumas metas. Primeiro, nunca transformei a prefeitura de Açu como base de agregação partidária. Eu nunca cheguei, eu dizia, olha, tem tantos carros comissionados, vamos governar com quem ganha, tem que ser. Agora, essa história de criar carro comissionado, de criar não sei o quê, eu nunca fiz isso. Eu sempre mantive a prefeitura de Açu com 37%, 40% de sua folha de pagamento. Consegui. Da receita correta. Da receita. Eu consegui, com todo sacrifício, com tudo isso, sair bem, sair com uma ótima avaliação. Eu tinha 58% da população dizendo que me acompanhava eleitoralmente, né, que isso não é fácil, e que se confirmou nas urnas, quase nas urnas, e com esse arranjo, eu ainda consegui investir 13 milhões de reais em 4 anos, representou em torno de quê? De 8% da receita do município. Agora, se você quer transformar a prefeitura num birô eleitoral, se a única forma de você conduzir a política por isso que eu digo, é fora da política, porque eu não creio que isso seja política, e não no exercício da liderança, do chamamento, do convencimento e de um rumo para a cidade, certo? Aí realmente não dá, mas eu sempre digo, o governo de Lula foi uma excepcionalidade que o Brasil viveu.
Petróleo, sei por quanto, né? Quer dizer, o momento de muita receita, se esqueceram que aquilo era sazonal. A economia no mundo inteiro é assim, é sazonal. Lá passa um tempo em cima e outro embaixo. Então, o que é que manda desde nossos pais, né? Rapaz, poupa uma coisinha para os tempos difíceis, né? Foi o que aconteceu com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Se esqueceram de poupar água para seco. Aliás, nunca teve um gerenciamento. Não? Já teve então tem que poupar, né? Um pouco para seco. Então, eu acho que o prefeito, se fizer uma boa política, se fizer um bom planejamento, e eu acho que vale a pena e ainda pode não resolver tudo, mas pode dar à comunidade, não é? Tornar a comunidade um lugar melhor de se viver. Ronaldo, nessa sua cartilha de ensinar a democracia, a reeleição para prefeito, governador e presidente, ela... Olha, eu não acho a reeleição, eu nem acho a reeleição nem um modelo brasileiro ruim. O que eu acho no Brasil ruim é a prática política. Todas as nossas dificuldades estão na forma de fazer a prática política e uma certa, sei lá, meu Deus. Por exemplo, a justiça eleitoral no Brasil avançou muito, eu acho uma justiça maravilhosa, tecnicamente muito boa, mas a classe política não foi capaz de compreender isso. A legislação eleitoral é tão complexa que eu não entendo como é que o cidadão possa fazer uma campanha sem ter quem financie, quem ajude a fazer isso. Então, a culpa é o financiamento da campanha? Não. A culpa é a forma como inventaram de fazer. Então, o fim do financiamento das empresas, você não concorda? Não, eu acho que da forma que estava um absurdo. Mas acho que olha você ver o impasse. Eu vejo gente criticando o fundo partidário, que é uma forma de financiar a vida do partido. Outros criticam que o partido não pode receber de empresa. Eu também acho razoável. Então agora é o seguinte, como é que vai financiar as campanhas políticas? Você já ouviu alguém dizer uma forma razoável e que realmente ela possa se realizar com decência, com respeito? Essa eleição é um teste, né? Um teste. A eleição deste ano. Por exemplo, um instrumento importante, você vê como a legislação está fora. Um instrumento importante, a arrecadação através da internet, que teria ajudado muito. Então, eu digo assim, olha, tem que se encontrar uma forma compatível de se fazer campanhas decentes. Aumentando a base de arrecadação? Pequenamente. Diminui a colaboração, né? Diminui. Então, quer dizer, está faltando um mecanismo. Agora, qual é o mecanismo? Estão criticando todos. Eu não vejo ninguém. E outra coisa, dá um caminho. E outra coisa, o Caixa 2 não vai acabar. Mas eu acho que vai diminuir muito, porque o eleitor esse ano, que eu tenho assim observado, conversando com alguns amigos, está muito vigilante. A internet vai ajudar muito a melhorar o Brasil. As redes sociais vai ajudar com todo o descontrole, com todos os absurdos que possam ter, mas vai ajudar. As pessoas estão tendo voz, um critica uma coisa, se termina. Eu acho que hoje é um balizamento muito importante para o político que realmente quer ser político. Nessa prática política que você falou aí, por exemplo, nós temos hoje o maior partido na Assembleia Legislativa é o PSDB, que não elegeu ninguém na campanha passada. O maior partido político em Natal é o PDT do prefeito, que não elegeu ninguém vereador. Como é que a gente encara essa situação? Eu acho que, por culpa do Congresso, eu digo assim, não adianta ninguém culpar a justiça. A culpa nasce onde a lei nasce. Eu, quando fui prefeito a primeira vez, o meu assessor jurídico era meu padrinho, era um rabo. Aí ele fazia assim a lei, aí eu dizia, mas meu padrinho, tem esse negocinho aqui, ele disse, você quer que eu não ganhe dinheiro depois, né? Ele brincava comigo. Então, o Congresso Nacional precisa aprender, isso aqui não é petulância nenhuma, a fazer leis mais claras, para que a sociedade acompanhe melhor. O emaranhado de leis no Brasil é muito difícil de você compreender, e nós somos obrigados a não poder nem desconhecer, né? Então, por exemplo, a barreira de partidos foi mal feita, uma atitude correta, mas que não tiveram a preocupação constitucional em fazê-la ao ponto de a justiça ter que derrubar.
que tinha evitado tudo isso que a gente está vendo aí. Aliás, está voltando, né? A cláusula vai de ter que barreira é o tema fazer. que está voltando. Vai ter que fazer, para poder os partidos existirem. Né? As pessoas dizem que o Congresso tem que parar de julgar e o Supremo de legislar. Né? Isso. Olha, a nossa conversa está muito boa, infelizmente avançamos no tempo, né? O deputado, a TV Assembleia e o Memorial do Legislativo agradecem a presença do deputado ao nosso programa, a esta conversa. Agradecemos ao colega jornalista Vicente Neto e agradecemos também a você, telespectador. Até o nosso próximo encontro.